Seja exaltado o teu nome neste lugar, nessa noite, e a igreja diga amém. Amém. Toma o teu assento, por gentileza. Entregando o meu tudo. Eu olhando para esse dia tão especial, que é Páscoa, há de convir que precisamos entender e novamente trazer à memória dos irmãos, lembrá-los que Páscoa não é coelho e não é chocolate. Páscoa é a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E o texto em Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos perceber que foi uma festa instituída por Deus. Foi Deus que estabeleceu a Páscoa. E é muito importante porque a Páscoa fala de livramento. A Páscoa fala de entrega. A Páscoa remete a um resgate. Então, todas as vezes que nós iremos ouvir acerca da Páscoa, é necessário entendermos que passar por cima era algo que precisava acontecer com aquele povo. O povo estava há 430 anos sendo escravizado. E quando se cumpre esse período, Deus tinha uma missão. Qual a missão? Libertar esse povo. Tirar esse povo desse cativeiro. Tirar esse povo ali do Egito. E Deus vai instituir a Páscoa neste momento. Algo que viesse a ser perpétuo, permanente para aquele povo. Em que eles deveriam se reunir, ter um cordeiro macho de 1 ano. Havia todo um princípio a seguir. Mas que eles viessem pegar o sangue daquele animal e colocar ali nas vergas daquelas portas, daquelas casas, porque o anjo do Senhor, num certo momento, na noite, iria passar e todo o primogênito seria morto. Mas quando ele viesse passar e visse aquela marca do sangue, ele iria passar por cima. Pass over. Ele iria pular aquela casa. Ou seja, Páscoa fala de livramento. Páscoa fala de libertação. Era Deus poupando aquele povo. Páscoa fala de derramamento de sangue. Ainda que pessoas não queiram ouvir acerca deste assunto. Um animal que foi sacrificado naquele dia, mas apontando para o Jesus Cristo de Nazaré, que no Calvário entregou a sua vida por mim e por você. Diga glória a Deus por isso. Isso é Páscoa, o livramento de Deus. É muito interessante quando você observa o detalhe em que aquelas famílias que estavam reunidas dentro daquelas casas, Deus não estava olhando para a iniquidade delas. Deus estava olhando para o sangue do Cordeiro nos umbrais daquelas portas. Oh, aleluias! Oh, aleluia! Por quê? Porque Jesus também, ele não olhou para a nossa situação. Ele olhou para o nosso futuro, lá na frente. Aleluias! Porque somos indignos, somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Merecíamos isso. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, aleluia, não estava olhando para o nosso momento atual. Ele estava olhando para o nosso futuro, lá na frente, dizendo: por você, eu estou me entregando. Aleluia. Isso é Páscoa. Páscoa é sangue derramado. Sangue de um inocente. Sangue de um animalzinho ali. Sangue de Jesus. Quando a gente olha para a Páscoa, precisamos trazer à memória que isso é demonstração de amor. O amor de Jesus, a obediência dele diante do Pai, porque havia um plano para a salvação.
Havia uma missão a ser cumprida. Missão fala de algo que é entregue para alguém para executar essa missão. E missão é dada para essas pessoas, ou para um soldado que está em guerra. Ele entrega a sua vida, mas ele tem o propósito de cumprir aquela missão. Jesus se entregou, porque a missão dele era alcançar o perdido. A missão dele era entregar a sua vida por amor a muitos. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus por isso. Páscoa fala de obediência, de oportunidade, de esperança, de ressurreição. Então Páscoa foi determinada por Deus. O nosso Deus que escolheu essa festa tão preciosa, que veio se cumprir depois com Jesus na cruz do Calvário. Como nós vimos aqui, foi chicoteado, como diz Isaías, capítulo 53, pelas suas transgressões somos sarados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como uma ovelha, como um cordeiro levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus sabia da missão do Pai. Eu quero que você entenda nisso nessa noite. Jesus sabia o que lhe esperava. O Cordeiro de Deus, que desde o princípio já estava preparado. Desde o início da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado. Isso é a Páscoa. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o amor de Jesus. E tem tudo a ver com fazer missões, porque missões está ligado à entrega, a doar, a resgatar vidas, a se preocupar com o perdido. Lembra daquela frase que fazer missões ou evangelizar é alguém que encontrou a casa do pão, encontrou a padaria de Deus, encontrou o refrigério, encontrou o alimento, encontrou tudo que ele precisava, e agora ele volta lá fora para dizer àquelas pessoas que ele encontrou o lugar. Isso é evangelizar, isso é amor, isso é entrega, isso é doar, isso é o papel da igreja. Quantos estão entendendo isso? Aleluia, esse é o seu papel, a sua missão. É o que Deus espera que nós venhamos fazer. Pastor, eu não levo jeito para evangelizar. Todos nós precisamos ter um conhecimento acerca da palavra de Deus para anunciar as boas novas. Falar àquele que está necessitado do amor de Cristo, da entrega que Ele fez. Estarmos preparados para falar, para anunciar. Estamos dispostos a se entregar, a doar o nosso tempo. A doar aí tempo, a doar aí o momento que você está tendo para alcançar alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém. Isso é missões. Isso é amor. Isso é entrega. Isso é renúncia. Isso é demonstração de amor. Então, quando a gente olha para esse texto, você vai perceber que há uma missão de Jesus. A missão dele é curar os enfermos. A missão dele é alcançar o perdido. Mas ele sabe o que lhe aguarda. Ele sabe o que lhe espera. Ele tem um entendimento acerca disso. Ele anuncia isso para os seus discípulos. Convém que eu vá. Convém que eu venha padecer por muitos. Então a gente observa aqui os versos primeiros de João, capítulo de número 12, e a gente percebe que João está escrevendo os últimos dias de Jesus. João, ele começa a relatar aí, já desde o capítulo 10, os últimas semanas, os últimos dias de Jesus. E aqui no capítulo de número 12, faltava 6 dias para a Páscoa. Esse dia está chegando. O dia em que Jesus seria crucificado.
o dia que ele seria traído. Esse dia está se aproximando. E Jesus, ele está ali em Betânia, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. E no capítulo de número 11, é a ressurreição de Lázaro. Quantos lembram desse texto? Em que Lázaro, amigo de Jesus, havia morrido. E Jesus não chega ali no tempo que eles aguardavam. Não chega ali no tempo que eles esperavam que ele chegasse. Ele chegou 4 dias depois. Porém, quando ele chega, ele ressuscita Lázaro, muda a história e faz um rebuliço em Betânia. E esse rebuliço que aconteceu foi a ressurreição de Lázaro. E a cidade está atônica. As pessoas estão se convertendo. As pessoas ouviram e agora viram Lázaro novamente vivo. Aquele que estava morto não está mais. Algo extraordinário está acontecendo em Betânia. Porque os olhos daquelas pessoas, dos moradores, estão presenciando ali um homem que já estava 4 dias morto. E agora esse homem está andando. Esse homem está caminhando. Esse homem, não só ele, mas aquele que havia curado ele está presente. É Jesus e é Lázaro. Então eu estou diante de um Jesus que ele deu o seu tudo. Ele entrega o tudo dele por nós. Ele fez tudo. Não há mais nada que ele possa fazer. Ele já fez. Olha para o teu irmão e diga: ele já fez por você. Ele já se entregou por nós. Não há mais nada que possa fazer. Somos nós agora que temos que nos posicionar. Somos nós agora que temos que devolver, entregar a Ele o nosso tudo. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Entregar o meu tudo. E o que é o meu tudo? E aí entra a mensagem. Porque João capítulo de número 12, Jesus chega ali, Jesus está em Betânia. E eles estão ali, reunidos ali. E Maria, essa mulher grata ao Senhor. Olha a gratidão de uma pessoa, irmãos. Olha o que uma pessoa grata faz. Uma pessoa que reconhece a soberania de Cristo faz. Uma pessoa que entende o que Ele fez pelo seu irmão, o que ele fez. Ela vai derramar um perfume, e o texto vai dizer, muito caro, aos pés de Jesus. Ela entrega o seu tudo. Ela não mediu esforços. Ela amou Jesus, ela entregou, ela honrou Jesus. Ela se rendeu ali aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Essa mulher, ela entrega o tudo porque ela viu o que Jesus havia feito pela sua casa, pelo seu irmão. Ela tinha convicção de quem era Jesus. Eu quero aqui chamar a sua atenção nesse sentido, nessa noite. Olha o que Jesus já fez por você. Traga a memória um pouco aí dos livramentos que Ele te deu. De quantos momentos Jesus chegou diante de você e removeu a pedra e te chamou pelo nome e mudou a tua história. Quantos momentos da nossa caminhada que estávamos chorando como Maria, estávamos chorando como Marta, estávamos diante de um problema que não havia solução, mas Jesus chegou naquele dia e mudou a nossa história. Aleluia! Como não ser grato diante desse Deus? Como não derramar o meu vaso de alabastro nos pés dele? Como não honrar esse Deus que deu tudo por mim, que continua me guardando, que continua me protegendo, protege os meus filhos, a minha casa? Ei, nós estamos diante de um
Jesus que continua ainda hoje, aleluia, dando livramento para você, cuidando da sua casa. É isso que Jesus fez. Maria, ela entende isso, ela não perde a oportunidade. Ela entrega o seu tudo. Ela derrama o seu perfume, o texto diz, de muito valor. De muito, muito caro. Porque quem adora de verdade, quem reconhece de verdade a soberania de Jesus, ele não mede esforços para o adorar. Ele não vai medir esforços para estar aos pés de Jesus. Ele não mede esforços, ele abre mão das coisas que oferece por aí, por amor de Jesus. Por quê? Porque ele sabe o que Jesus fez por ele. Ele sabe muito bem que aquele dia, todos ali estavam ali chorando e dizendo, olha, acabou. E ele chegou e trouxe alegria. O médico disse que não teria como, mas ele é o médico dos médicos, veio e curou. O inimigo tentou criar uma situação, tentou abortar o seu sonho, ele chegou e restituiu tudo. Como não honrar esse Jesus? Porque a dificuldade das pessoas é entregar, é doar, é devolver. As pessoas só querem ter, receber, não querem doar, não querem entregar, não querem amar. Nós estamos vivendo em tempos dificílimos, em que as pessoas, elas são ingratas. Eu olho para a vida dessa mulher e eu aprendo aqui que ela reconhece, ela entrega o seu perfume, ela não deixa essa oportunidade passar. Quantas vezes nós não estamos devolvendo nem o tempo do Senhor? Quantas vezes nós estamos aí arrumando tantas justificativas? E eu estou usando a palavra justificativas para não ser ofensivo, porque são desculpas que arrumamos, mesmo sabendo o que Ele fez por mim, mesmo sabendo da grandeza do milagre que Ele fez na minha casa, mesmo sabendo o que Ele fez com meu filho, mesmo sabendo, mesmo tendo experiências, eu não estou doando o meu tempo. Tempo fala, irmãos, de relacionamento. Tempo fala de demonstração de amor. É um pai que investe o seu tempo com os filhos. Isso é amor, proteção. Deus nos chama hoje, nesse culto de Páscoa, nesse culto de missões, dizendo, aonde está o seu tudo? Está me dando coisas, está me dando muito pouco, eu quero tudo. O que você está me dando, não vai mudar a história, irmão. Deus nos chama e diz, olha, eu sei o que é o seu tudo, eu quero o seu Isaac. Escute uma coisa, Deus queria o Isaac de Abraão. Deus pede o Isaac, mas Deus estava trabalhando e entendendo o que estava ou o que era mais importante na vida de Abraão. Quando Abraão ele pega o menino e eles estão caminhando, eles chegam ao Monte Moriá e ele diz para o pessoal, olha, fique aqui, porque eu e o menino iremos lá adorar e voltaremos. Deus olha e vê a atitude e a entrega desse homem. Ele diz, Abraão, não levante a mão, não faça mal ao menino. Eu sei que agora você me ama. Eu sei agora que você está disposto a me entregar o seu tudo.
Deus não queria. Mas a atitude de Abraão é tão especial, tão sincera, que ele cria que mesmo das cinzas Deus poderia levantar Isaac. E aquilo mudou a história desse homem. A nossa entrega, o nosso tudo, igreja. Você quer o tudo de Deus, Ele já fez o tudo. O que mais queremos? Ele continua estendendo a mão. Ele continua te guardando, o Emanuel, Deus presente. Ele continua te socorrendo. Ele continua endireitando a nossa mão mirrada. Ele continua endireitando as nossas pernas para podermos caminhar corretamente e servir o reino de Deus. Ele não quer nos ver paralisado, sabe, estagnado por aí, não. Ele te salvou, Ele te alcançou. Jesus morreu pelos nossos pecados para transformar a tua vida, transformar a minha vida, para sermos uma novidade de vida aí fora. Deus te chama nessa noite e diz: aonde está o meu tudo? Está retendo. Quantas pessoas estão retendo isso? Não entregam, não tem tempo, não oram mais, não tem um devocional, não participa, não se envolve. Diz ser membro do corpo, mas não faz parte do membro. É um membro atrofiado. Deus nos chama e fala conosco nessa noite: ei, eu paguei um preço não para você ficar inerte, eu paguei um preço para você estar em movimento, em atividade. Sermos proativos, caminharmos, movermos, crescermos, avançarmos, aprendermos acerca da palavra, para podermos ser uma referência aí fora. Essa mulher, ela entrega tudo. Isso mexe com a gente, porque às vezes estamos aí retendo. A entrega dessa mulher transformou o ambiente. Quando ela derrama aquele perfume, porque o adorador verdadeiro muda o ambiente. O cheiro, o perfume, sabe, a fragrância, sabe, vai impregnar todo o local. É isso que aconteceu ali. Quando ela derrama aquele perfume, ela dá o tudo dela, coisa que custou muito dinheiro, ela perfuma todo o ambiente e ela enxuga com os cabelos, honrando a Jesus. Entregando tudo, ou seja, eu não vou reter nada, eu vou entregar o meu tudo para Jesus. As pessoas estão com dificuldade disso nessa noite. As pessoas estão tendo dificuldade de entregar o tudo. Elas estão preocupadas com o amanhã. E é por isso que elas precisam estar seguras. Maria não perde a oportunidade, eu entrego o meu tudo. Como aquela viúva ali no gasofilácio, ela entregou tudo. Como aquela outra viúva ali diante do profeta Elias, da mesma forma ela entrega, faz o bolo para o profeta. E o Senhor não deixou a farinha faltar, não deixou o azeite faltar. Jesus estava no gasofilácio, olhou para aquela mulher entregando aquelas 2 moedas da pobreza dela, disse: essa mulher deu mais do que todo mundo. Porque o meu entregar tudo muda o ambiente. Faz com que Jesus olhe e vê algo diferente. Mas em compensação, você vai pegar o texto e você vai encontrar um outro personagem que é Judas. Verso de número 4 ao verso de número 6. Judas andava com Jesus, andava com a vida, mas preferiu a morte. Andava ali do lado da porta, mas não entrou pela porta. Porque Judas, ele estava ali,
do lado, supostamente junto com os outros discípulos, fez milagre, presenciou coisas maravilhosas. Mas, quando ele viu a adoração daquela mulher, aquilo mexeu com Judas. Porque ele andava com Jesus, mas o coração dele estava longe de Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava ali, mas ele estava totalmente distante dos princípios que Jesus ensinava. Quando ele olha para aquela entrega daquela mulher, há pessoas que não conseguem ver você servir ao Senhor. Há pessoas, infelizmente, existem pessoas que não conseguem entender por que tanta dedicação sua, por que tanta entrega sua. Não se entrega demais. É o Judas, que não consegue entender o porquê que você derramou esse frasco, essa fragrância, esse perfume aos pés de Jesus. Eles não entendem, porque o texto vai dizer que Judas poderia vender isso por 300 dinheiro, não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão, porque ele não sabia apresentar honra a Jesus. Há pessoas que recebem o tudo, mas não sabem honrar. A honrar, irmãos, é demonstração de gratidão. Ser grato, você honra, você ama, você se entrega. Você não anda 1 milha, você anda 2. Você faz. Você atende o telefone na madrugada, porque você está preocupado. Não, eu tenho que atender. Eu não sou como aquele sacerdote. Você não é como aquele sacerdote ou como aquele levita. Nós somos aqueles que Deus nos chamou para sermos aquele samaritano que passa, chega perto e socorre. Socorre o necessitado. Porque quem fica de longe não vê a ferida. Quem fica de longe não sabe realmente o que aconteceu. Ele olha superficialmente, ele olha de longe. De longe eu não consigo enxergar detalhadamente. Mas quando eu chego perto, quando eu me envolvo, quando eu estou conectado, aleluia, é diferente. Então há pessoas que não conseguem ver você adorando. Uma delas é o inimigo das nossas almas. Você em meio a luta, em meio a tribulações, em meio a problemas, você se arruma e diz: eu estou indo adorar o meu Deus, porque eu sou grato a Ele. Aleluia. No meio de adversidade, cansado de um dia de trabalho, está cansado, está muito. Quem não está? Mas você está indo dizendo: eu estou derramando o meu perfume. Aleluia. Eu estou indo, eu estou cansado, eu estou precisando de ouvir uma palavra, mas eu estou indo, aleluia, eu estou indo, eu vou mudar o ambiente, vai ter cheiro do meu perfume, com o perfume do outro irmão, e com o perfume do outro, e o culto vai ficar bom. O nosso esforço demonstra onde queremos chegar. Nossas escolhas determinam o nosso destino. A minha entrega é como vai mostrar se esse sacrifício é tudo ou é mais ou menos. É o sacrifício de Abel ou é o sacrifício de Caim. A minha entrega, o meu perfume, aquilo que eu devolvo, aquilo que eu entrego, aquilo que eu devolvo ao Senhor, irmãos, fala muito. Alegria de vir a casa. O sorriso de ter. E me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Passar uma noite, madrugada, adorando ao Senhor, como alguns irmãos passaram, quando estivemos ali. Isso aí é derramar perfume aos pés de Jesus.
As pessoas não querem mais oferecer o sacrifício, elas querem oferecer a sobra. Jesus não merece sobra. Ele merece o tudo. Irmãos, as pessoas estão oferecendo aquilo que não lhe custam. As pessoas hoje, elas não querem oferecer o sacrifício. Ainda hoje Deus recebe sacrifício. É o nosso sacrifício. É o nosso culto, que Paulo diz, nosso culto racional. O nosso sacrificar a carne, o nosso eu, está ali presente, dizendo, olha, cheguei. Estou aqui para te adorar. Moído, mas estou aqui para te adorar, Senhor. Triste, com perdas, com problemas, mas estou aqui para te adorar. Porque maior é o Senhor. O sacrifício foi pago. O Cordeiro de Deus. A entrega foi feita. O sacrifício por mim e por você. E eu não vou oferecer o meu sacrifício. Não vou oferecer o meu tempo. Só para mencionar novamente, nessa madrugada eu vou estar ministrando lá em Moçambique, na Páscoa. 5 horas da manhã. Sacrifício. Está aqui, sacrifício. A vida é feita de renúncia, de sacrifício, de doar, de se entregar. Jovens hoje cansados. E quando tiver com a nossa idade, então? Não vão conseguir levantar, porque vivem cansados, acordam cansados, dormem cansados. A vida é feita de sacrifício, de entrega, de renúncia, de dedicação. Se queremos que os nossos filhos venham aprender, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, noites, aprender. A vida é feita de sacrifício. E Deus espera desta igreja nessa noite dizendo, ofereça o seu sacrifício. Escute, não espere o Senhor pedir, ofereça o seu sacrifício. Ofereça o seu tudo, o seu melhor, sem poupar, porque Ele vai olhar e dizer, agora eu sei que você está disposto a entregar mesmo. Eu só queria ver o que está no seu coração. Eu sei que você está desprendido. Eu sei que você me ama. Ô Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pois é, então apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Cuida delas. Preço foi pago. Às vezes como ministro, como pastor, a gente sabe dos desafios, sabe do sacrifício. E eu tenho que apresentar o sacrifício, mas você, a ovelha, tem que apresentar o seu sacrifício também. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus está esperando você entregar o seu tudo, o seu perfume, o seu Isaac, o seu tempo, o seu talento. Ei, escute. Ixi, Deus te deu talento. Deus te deu dons. Esse dom não pode morrer com você. Você não pode enterrar eles. Escute, você não enterre os talentos. Os dons que Deus está te dando. É para ser usado. É para ser trabalhado, lapidado no reino, na obra. Deus nos chama e diz, eu te dei. Você está multiplicando isso? Você está multiplicando o que eu te dei?
ou está guardando, está escondendo isso? Judas não entendia. Judas não entendia o que é sacrifício. Judas vendeu Jesus por moedas. E depois veio aquele remorso. Porque quando nós não oferecemos o sacrifício, ficamos, sabendo, há uma culpa de que deveríamos fazer e não fizemos. E é por isso que o Senhor nos chama. Eu estou em busca de adoradores. Adoradores. Não frequentadores. Não consumidores de culto. Mas de adoradores. Pessoas dispostas a se doar. Doar é se entregar. É abrir o coração. É perdoar. E o texto vai dizer que Jesus vai dizer, ela fez tudo isso porque ela estava guardando tudo isso para a minha sepultura. Quem sabe o que você está guardando, você vai honrar tanto ao Senhor, que Ele vai dizer, uau, era isso que eu esperava de você. A entrega, a renúncia, o relacionamento. Maria mostrou relacionamento, mostrou entrega total. E aí o texto vai dizer, e caminha para finalizar, que aquela cidade alvoroçada, ela está ali tão envolvida com os acontecimentos daqueles dias, e com mais esse de Maria, que os religiosos chegam e dizem, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos de acabar, matar o Lázaro. Lázaro tinha morrido, mas agora Lázaro está ressuscitado. Lázaro é uma potência, todo mundo que olha se converte. E eles estão dizendo, nós temos que matar o Lázaro. E temos que matar o Jesus, porque senão ele ressuscita o Lázaro de novo. Não tem como impedir o crescimento daquele que é adorador. Não tem como impedir o crescimento da igreja. Não tem como impedir aquele que está disposto a entregar o seu tudo. Oh, meu irmão, entenda nessa noite, às vezes as pessoas têm dificuldade, a vida não muda. O salmista ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, mergulha. Sabe por que muitas pessoas não tiveram a vida transformada ainda? Porque mergulharam no raso. Mergulha no profundo. Mergulha no rio de Deus. Vai ter a sua vida transformada. Você vai ter um encontro genuíno com o Senhor. Não perca a oportunidade como Judas perdeu. Abrace a oportunidade e comece, em vez de ficar olhando, entregar o seu tudo diante do Senhor, porque Ele está esperando isso de nós. Páscoa, renúncia, entrega, amor, redenção, esperança, missão, a mesma coisa. Não adianta falarmos tanto de missão e o coração não é ser doador. O coração está longe de Deus. Não adianta dizermos que missão é a batida do coração de Deus, mas não é a minha batida no meu coração. Eu faço de uma maneira bem remota, bem tranquila. Deus quer o nosso tudo. Eu não estou falando disso para missão. Eu estou falando que Deus quer o nosso tudo para Ele.
Porque quando nós entregamos nosso tudo para Ele, no altar dele, acredite, você vai passar a ver as coisas de uma outra perspectiva. Você vai confiar mais, você vai esperar mais, você vai ser fiel, você vai ser leal, e você não vai negociar a sua fé. Vamos colocar de pé, por gentileza. Maria, ela deu tudo. Jesus deu tudo. Judas terminou com nada. Judas não pegou nada. Maria alcançou tudo. Porque é isso que faz a diferença. Eu convido a você a derramar o seu perfume hoje. As suas lágrimas hoje. Lembrando, é só você lembrar o que Ele fez por você. É só você parar para lembrar do que Ele tem feito por você. Glória a Deus. É só você parar para trazer a tua memória de tempo atrás, das mudanças que Ele fez, do que Ele tem feito ainda hoje. Agora você casado, com filhos, olha o que Ele tem feito. Derrama o seu perfume hoje. Ele merece. Ele não merece plano B, Ele merece o A, o tudo. O tudo. Porque é Ele que tem te sustentado. Você não é sustentado por você. Você é sustentado por Ele. É Ele que te fortalece. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Não tem como querer o tudo de Deus se eu ando longe dele. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero ter um momento com você nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que em determinado momento, ali, próximo ao Getsemane, os discípulos de Jesus não podiam orar com Ele. Uma hora. Adormeciam. Estavam cansados. Jesus passando aquela agonia, suando gotas de sangue, enfrentando situações difíceis. Ele enfrentou tudo isso por amor a mim e a você. Glória a Deus. Ele sabia que aquela cruz estava pesada e pesada e pesada, não por causa do seu tamanho, sua largura, comprimento, não, mas por causa do pecado da humanidade que ele estava carregando. Ele carregava as nossas transgressões, o peso. Porque ele estava disposto a morrer por nós, do que perdermos. Ou seja, nos dando a oportunidade de nos reconciliar com Ele. Eu não sei como está o seu coração. Será que realmente temos a dimensão do preço que foi pago? Será que nós temos mesmo a gratidão que falamos que temos?
nós amamos mesmo como falamos que amamos? Eu quero que você pense nisso, porque Ele amou de verdade. Essa mulher se entregou de verdade. Ela amou, ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Ela se doou, ela se entregou. É por isso que o amor do Senhor, Ele nos constrange. É um amor que nos constrange, um amor que nos deixa envergonhados. Eu me vejo envergonhado, porque diante desse tamanho preço que foi pago, morte, pregos nas mãos, açoites, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Aqueles açoites eram para mim, mas Ele levou sobre si. Quando bateram neles, bofetearam Ele, cuspiram no seu rosto, Ele suportou, Ele não abriu a sua boca, mas Ele foi caminhando, Ele foi caminhando. Que nós venhamos ser um sirineu que encontra com Ele na via dolorosa. Ah, meu irmão, que nós venhamos ser aquele homem que foi forçado a carregar a cruz, que chegaram para Ele e disseram: termina de carregar essa cruz, que esse homem venha ser nós. Eu não sei se você está disposto a sujar essa roupa bonita com aquela cruz suja de sangue. Eles forçaram Ele porque segundo a lei romana, você deveria carregar, se alguém te pedisse a carga ou ajudar essa pessoa, uma milha. Ele tinha que ir. Por isso que Jesus, Ele diz: mas eu vos digo, se pedir para caminhar uma milha, ande 2. Se te pedir a capa, entrega também a túnica. Aquele homem foi forçado, então ele pega também aquela cruz e caminha com Jesus. Está disposto a caminhar com Ele? Mas eu quero te dizer que não dá para caminhar com Ele sem sacrifício. Eu tenho que ser sincero com vocês. Esse servir ao Senhor sem sacrifício não é servir ao Senhor. O servir ao Senhor sem entrega não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor sem compromisso não é servir ao Senhor. O servir só de boca não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é sacrifício. Servir ao Senhor é estar pronto para chorar. Servir ao Senhor é caminhar, mesmo quando você está sem força, mesmo quando você não está conseguindo, e você continua caminhando. Servir ao Senhor é isso. Servir ao Senhor é dar a Ele a primazia. Como eu não vou ser grato? Imagine Maria, o que Ele fez por Lázaro. Eu derramo tudo. Essa deveria ser a nossa reação. O que Ele já fez por mim, eu devolvo tudo. O que Ele fez para minha esposa, curou de câncer, eu entrego tudo. O que Ele fez por você, não vai entregar tudo? O que Ele já fez pelo Senhor? E às vezes nós não queremos entregar o nosso tudo. Nós já
Sabe como que não vou lembrar mais disso. Ei, está no livro da memória, está escrito o que ele já fez. O que ele fez por você. Ele não merece o tudo. Eu tenho convicção que ele merece o tudo. Porque você, eu, poderia ter sido abortado. Não poderia nem termos nascido, mas ele aprova e disse: vai nascer. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Vai nascer. Nós não somos melhores que muitos outros que não conseguiram vencer a pandemia. Há 3 anos atrás estavam muitas pessoas preocupadas. Ah, meu Deus, pandemia, fechamos aqui a igreja. E pessoas diziam: pastor, eu não posso ir aí. Hoje, podendo, as pessoas não estão indo. E ele te poupou na pandemia, te escondeu na pandemia. Ele merece tudo. A mensagem foi entregue, ele merece o tudo. Entrega o seu tudo. Faça conforme o seu querer. É você que decide. É você que escolhe. Eu te aconselho, entrega o teu tudo. Porque ele não precisa do seu tudo. O seu tudo é nada para o Senhor, mas é tudo para você. Mas para Ele, não. Ei, desprenda, se desprenda nessa noite, se entregue nessa noite. Não seja não seja mais um no meio da multidão. Não seja mais um no meio da multidão que vê milagres acontecendo, mas não acontece nada contigo. Seja alguém que está no meio da multidão adorando, porque já recebeu o seu milagre, mas você não larga ele, você não abandona ele. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, levante as suas mãos, vamos adorar Ele. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. O culto, irmãos, não precisa nem te chamar para vir à frente. Quando um adorador entende o que ele precisa fazer, ele faz. Quando ele quer entregar, ele entrega. Quando ele quer adorar, ele adora. É que as pessoas estão tão presas que o pastor às vezes tem que ficar chamando. Quem entrega, entrega. Quem faz, faz. Diante do que ele fez por mim, eu ando no altar, eu busco a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Aqui estamos nesse altar, Senhor, eu te adoro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar nessa noite: eu e a minha casa, eu vou para o altar do Senhor. Eu vou me render no altar do Senhor, porque é o altar que me sustenta, é o altar que me mantém de pé, é o altar que me dá vitória. No altar tem cura, no altar tem milagre. Oh, aleluia. Te adoramos. Oh, agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela cura, agradeça a Ele pelo milagre. Ande mais uma milha. Carrega a tua cruz. Tem pessoas que abandonam a cruz. Não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem renúncia.
você tem coisas para agradecer ao Senhor, agradeça a Ele. Expressa a sua gratidão nessa noite, do livramento que Ele tem te dado. Ele te livrou da morte quantas vezes? Oh, meu Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Altar, é o altar que nos sustenta, é o altar que nos mantém de pé, é o altar que nos confronta, é o altar que nos limpa. Oh, te adoramos, Senhor. O véu rasgou. Receba o meu perfume nessa noite. Receba meu sacrifício nessa noite. Obrigado, Jesus, pela entrega. Obrigado pela renúncia, Jesus. Paulo vai escrever à igreja, aos Filipenses, capítulo de número 2, no verso 5 e diante, ele vai dizer que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo semelhante a homens, e na forma de homem, ele foi à morte, ele foi à cruz, ele morreu a morte de cruz, para que o Senhor viesse o exaltar, para que todo joelho se dobre no céu, na terra, embaixo da terra. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome, Jesus. Essa é a Páscoa, essa é a renúncia. Se tudo que ele fez não é suficiente, nada mais será. Nada mais será. Senhor, nós queremos te exaltar. Reconhecemos, ó Pai, a tua grandeza, a tua soberania. Somos gratos ao Senhor pela tua entrega. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou, se apresentou, porque ninguém podia tirar a tua vida. O Senhor entregou o Cordeiro, o sangue derramado, sangue esse que traz redenção e remissão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Independente da tua situação, você diga obrigado, Jesus. A vida não termina aqui, meu irmão. Para quem está em Cristo, nova criatura é. Ruas de ouro te esperam. O nosso Deus, Ele vem de passagem para o céu. Ele quer que você vá para o céu. Ele morreu para te dar a salvação. Oh, Deus. Você conhece? Vamos finalizar cantando essa canção.
Quem crê até o final tem uma coroa te esperando. Tem uma coroa te esperando. O cordeiro que foi imolado é o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Troque a tua cruz por uma coroa. Aleluia. Virei o grande rio da vida, claro como o cristal. Obrigado, Senhor. Verei a face Nova. do meu A nova Jerusalém nos espera, nos espera, nos espera. Cante, não haverá tristeza, dor. Cante, cante. Cante carregando a tua cruz. Carrega a tua cruz chorando, mas carrega ela. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Cruz de ouro te espera. Você verá a face dele, como ele é. Oh, oh, oh. As nações andarão em sua luz, Aleluia. e as portas jamais se fecharão. Oh, A cidade é de ouro puro, de jaspe. Aleluia. de jaspe é o seu muro. Você precisa almejar nele. Almeja essa cidade. Além do rio azul, Com convicção agora. morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, nunca Não haverá mais. tristeza ali, não haverá dor ali. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais noite a mim haverá, nem o clamor. Recebe de Deus aí. Recebe de Deus aí. Recebe de Deus aí. Seja cheio, seja tocado. Carregue a tua cruz. Verei o sol dos dias seu corpo Eu não sei se você entende isso. Entendeu essa mensagem? Carrega a tua cruz com alegria, caminhando, exalando o bom perfume de Cristo.
Tenha, devolva, entregue. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. De jaspe o seu muro. Vamos aplaudir o Senhor. Mistura com glória a Deus, com aleluia, mas não para não. Vai, mais. Aplauda para Ele, para Ele, aquele que tem sustentado você, aquele que tem guardado você, aquele que tem dado vitória. Você aplauda Ele. Não é teatro, não é artista de cinema, não é artista de Hollywood, é Jesus Cristo. Imagina lá. Se a gente não consegue ficar de pé aqui, imagina lá. O que fazer quando nós olharmos para Ele? Eu convido a você sair desse culto com uma outra identidade, com uma outra perspectiva, com uma outra visão do que é o reino de Deus. Reino de Deus não é um apartamentozinho ali, não é uma chácarazinha ali, o apartamento é ruas de ouro. Não abra mão disso. Tenha vida com Ele. Entrega tudo para Ele. Ele não quer metade, Ele quer tudo. E quando se fala de tudo, de sacrifício, Deus sabe. Ele entregou o seu único filho. Ele não tinha outro, Ele entregou o único que tinha. O meu conselho é: não retenha, entrega. Entrega tempo, entrega dedicação, entrega tudo, entrega, ame mais, dedique mais, ore mais, busque mais. Você não vai ter tempo para nada, né? É Ele. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Acredite nisso, acredite nisso. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Toma tua ceia, por gentileza. Aleluia. Te adoramos. Bendito é o teu nome, Santo de Israel. Te prepare, ó Israel, para encontrar com o Senhor.